Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre teologia, né? É raro, eu acho que livros teológicos eu já trouxe. Agora, sobre uma teologia sistemática, né? Focada em um tema, por exemplo, hoje vai ser bibliologia. Eu não tenho nenhum vídeo, não que eu lembro. Então, livros teológicos, sim, eu já li. Agora, como eu falei, de forma sistemática, assim, falando de doutrina de Deus, se Jesus é Deus, tem uns comentários aí, certo? Tem outros vídeos, por exemplo, o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, alguns vídeos que eu fiz, eu comento tudo isso, porque eu tô comentando os capítulos. Mas bora fazer de forma profunda, bora com base na Bíblia, certo? E a gente vai comentando ao longo do vídeo. Então é isso, esse é um dos primeiros, é o primeiro, na verdade, livro de forma sistemática que eu tô lendo, tá bom? Então, peço para vocês deixarem o like, curtir, compartilhar esse vídeo, compartilhe para me ajudar, rapaz, compartilhe, deixa o like, é rapidinho, comente, enquanto você me ouve aqui, eu falando aqui rapidinho, você já vai comentando, Deus é bom, Deus é fiel, Bíblia, sola escritura, enfim, arrocha aí. Então, é isso. Né? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso, certo? Tamo junto e bora se embora. Eu pretendo fazer cortes no vídeo para que a gente fale sobre o tema da bibliologia. E olha que eu já comentei, tá? Já tem um vídeo, o vídeo de Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Não lembro qual vídeo, mas eu já comentei sobre isso. Comentei assim, de forma mais resumida. Vamos tentar aprofundar um pouco mais. A bibliologia já dá para entender, né? O estudo da Bíblia, eu posso falar assim. O que é Bíblia? Bíblia é um conjunto de livros que para a gente, o protestante, é 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E basicamente é isso. Na Bíblia dos católicos, por exemplo, é 73. Ou seja, esse incremento de 7 livros são considerados para a gente como apócrifos, tá? Desde os primeiros séculos. Só que eles acrescentaram. E boa parte que eu não cheguei a ler, pelo conhecimento pouco que eu tenho, eu pretendo ler esses livros apócrifos para comentar, quem sabe, aqui no canal. Eu entendo que eles refutam ou eles negam alguma verdade bíblica essencial. Então, por exemplo, o purgatório, não, tipo, meio que você vai para um lugar para se purificar para depois ir para o céu, sendo que a única purificação quem faz é Jesus Cristo. É somente Jesus que perdoa e purifica dos pecados. Então você está falando que outro local ele purifica também. Então o sacrifício de Jesus ele não foi totalmente completo. Ele é meio que incompleto, né? Teria que ter um purgatório para ajudar Jesus. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, essa é uma das doutrinas, né? Assim, ou melhor, um dos livros. Doutrinas também da Igreja Católica. Tem também outros livros apócrifos. Ou melhor, na verdade, aqueles livros são... tem uma palavrinha que é mais coisada. Eles são tipo assim... O de Pedro, por exemplo, o Evangelho de Pedro, alguma coisa assim, do apóstolo Pedro, tem o livro de Enoque. Eu não sei se a palavra certa seria apócrifos, eu acho que tem outra palavra, mas eu vou botar aqui não são canônicos, certo? Aqueles ali, o Enoque foi escrito depois de Enoque, então pois foi escrito por outra pessoa e dava uma ideia de gnosticismo, que quem sabe eu possa trazer um vídeo mais detalhado sobre essas doutrinas que surgiram no primeiro século para acabar com a igreja. Tem gnosticismo, docentismo, tem arianismo, sabelianismo. Então tem vários. Que é o sabelianismo ou modalismo. Eu tenho um livrinho aqui, eu vou ler ele. Depois de ler, quem sabe eu comento cada um. Eu vou ver se eu comento num vídeo mesmo ou faço uma divisão de vídeos e trazer aqui para vocês terem conhecimento. E, claro, tem algumas doutrinas, eu não lembro, acho que ali tem umas 8, 9 no outro livro, todas elas ainda perduram.
E possivelmente ela vai sempre perdurar. O que muda é só a roupa, sabe? A roupa. Então tem igrejas que ainda não acreditam nisso, sendo que já foi refutada há muito tempo. Teve concílio para isso. Todo esse comentário tem a ver com um tema assim, bibliologia, tá bom? Então bibliologia vem do estudo da Bíblia, né? Ou melhor, do estudo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Eu vou só comentar aqui algumas coisas, né? A autoria do livro, o autor da Bíblia, na verdade são vários autores, certo? Pelo menos 40 autores por ali. E foi escrito em mais ou menos 1500, 1600 anos. Pegando do tempo de Moisés até os tempos de Jesus, né? Então, basicamente é isso. Teve esses autores, mas esses autores estavam inspirados pelo Espírito Santo, certo? Então, segundo Timóteo 3,16, fala que toda a escritura é divinamente inspirada. E fala que é útil para correção, instrução, exortação, enfim, é isso, né? Lá para João, 2 Timóteo 3:16. Mas tem esse texto bem claro, e tem também um texto de Pedro, que ele fala que o conto, como ele foi uma testemunha ocular, aquilo não é história engenhosa, inventada, não é. Aquilo é testemunho, é verídico, é testemunho ocular. Foi o que ele viu, certo? O Cristo ressurreto, enfim. Então, até os tempos de Jesus, sem dúvidas, quando Jesus, o próprio Jesus, na verdade, citou a Escritura. Ele falou bem assim, a Escritura e os profetas. Nessa época, já estava, a Escritura que ele estava falando era o Antigo Testamento. Então, se ele tivesse algo que, tipo, não fosse da inspiração dele, do Espírito Santo, então ele diria, certo? Então não é isso não é desse jeito, enfim. Mas ele não disse. Está nas Escrituras, por meio dos profetas e os profetas. Então, tipo, é muito claro isso. Estava citando o Antigo Testamento. E como que eu sei se o Novo Testamento também é? Claramente, porque o que Cristo afirma, ele afirma que vai vos fará lembrar. Cristo falou que quem vem após mim vos fará lembrar. Então, o Espírito Santo lembrou, o Espírito Santo guiou, certo? Não tem erro. Se o Espírito Santo está guiando, não tem como errar, cara. Mesmo que você seja falho, mas o Espírito Santo está guiando. Se você fazer o errado, ele vai, opa, não é assim não, tá? Então, se eu fosse falar da inspiração, o autor da Bíblia é Deus Pai. O assunto da Bíblia é Jesus Cristo. E a inspiração é o Espírito Santo. Certo? Tem até essa frase, eu li até aqui nessa parte da bibliologia. Tá bom? Depois ele vai falar sobre algumas posições de neo-ortodoxa, posição conservadora, tudo referente à Bíblia, né? Depois que veio algumas ideias que meio que, tipo assim, deram uma cara a mais pro ateu, por exemplo, com a teoria de Darwin, o darwinismo. Então, o que o pessoal via como literal na Bíblia acabou ficando de forma não literal, porque se foi assim, né? Então não deve ser assim. Não é literal. Então não é literal. Então, infelizmente é isso. Essa é a posição de alguns teólogos que não são, vamos dizer assim, vou falar conservadores, tá bom? Conservadores. Então eles preferem mais a ciência do que a Bíblia. Tudo que a Bíblia fala de ciência, ela não pode estar errada. Ela não pode estar errada. Ou é um conhecimento daquela época, enfim. Mas se for de forma mais geral, sobre o universo, essas coisas, ela não vai estar errada. Ela não vai estar errada. A Bíblia é a fonte de verdade, porque é a palavra de Deus. Então, o que acontece é que homens estão fazendo uma ciência ruim e não está batendo com a Bíblia. Mas a verdadeira ciência bate com a Bíblia. Tá bom? Então é isso.
Depois ele vai ter mais alguns comentários. A frase que eu falei é aqui, ó. Ele fala bem assim: é a revelação de Deus à humanidade. Sobre a Bíblia, né? A origem divina da Bíblia. É a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo, seu intérprete é o Espírito Santo e seu assunto central é Jesus Cristo. Tá bom? E depois ele vai começar a falar da formação do cânon. Eu cheguei a comentar aqui. Para você formar... Beleza, no tempo de Jesus, o Antigo Testamento já estava formado. E o Novo? Teve concílios. Não somente concílios. Teve os pais da igreja que estavam dentro dos concílios. Mas teve também citações indiretas, como eu falei, Flávio Joséfo, Tácito, Suetônio. Tem vários historiadores do primeiro século, né, que ajudam, que fizeram referência a algum acontecimento, alguma coisa que ajudam para isso, né? Ajuda para isso. O próprio texto bíblico, por quê? Porque eles foram testemunhas. E se eu tenho um autor que não é cristão, por exemplo, como o Flávio Joséfo, que era judeu, tá provando que, por exemplo, algum dos apóstolos existiu e tá falando de algum Jesus, então ele tá provando eu vou botar alguma coisa, tá? Alguma coisa do que os autores do Novo Testamento estão falando. Entendeu? Eu vou botar algumas coisas. Né? É só para ajudar. Algumas coisas. Certo? Então, enfim. Agora você junta tudo isso. Pais da igreja, historiadores não cristãos falando, tá? Os próprios apóstolos, enfim. Você junta isso e já era. Não tem como. É dito e feito. Até ateu vai saber que Jesus existiu. Agora, se Jesus foi Deus, aí a gente é outra história. Isso aí eu já queria até falar. Mas tem sim como provar que Jesus é Deus, sim. Tá? Então a formação do cânon foi basicamente assim. Não tem tipo assim, argumentos, né? Quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. A Igreja Católica não fez nada. Ela só juntou. Quem fez a Bíblia em forma de palavras foi humano. Porque não vai ser um peixe, né? Um peixe não vai fazer isso. Certo? Então um peixe não vai fazer isso. Agora a inspiração foi Cristo. É como ele usasse o contexto do humano, o que ele quer falar. E fala aí, Paulo. Fala aí, Pedro. E se tivesse algo específico que Cristo queria falar, ele deixava claro. E os apóstolos anotavam, enfim. Então, é isso. Quem fez a Bíblia, do fundo, quem fez a Bíblia, do fundo, foi o Espírito Santo. Porque ele inspirou. Certo? Agora, se eu for, como que foi transcrita? Humanos. Porque não vai ser peixe e nem baleia. Tá bom? Muito simples. A inspiração divina da Bíblia, eu já falei. A inerrância da Bíblia, claro, Deus não erra. Se Deus não erra, então a Bíblia, ela não tem erro. Ela não tem erro. Tem vários textos afirmando que Deus não erra, que Deus não mente, por exemplo. Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta. E ele não se arrependa. Enfim, tem vários textos. Deus não erra. Deus é imutável, ele não muda, ele é bom. Ele é o caminho à verdade, Imagina, ele não muda e ele é a verdade. Então ele sempre vai ser a verdade. Logo, ele nunca vai mentir. Logo, o que ele falar na Bíblia é sempre a verdade. Ele não erra. Ainda mais, pega bem. Se Deus criou o universo, tu acha que ele vai errar em alguma explicação, em alguma coisa, em algum conceito, sei lá, enfim? Você acha mesmo, é? Meu irmão, que cara incoerente. Se Deus criou o universo, você acha mesmo? Você acha que a Bíblia vai ser errada aí em alguns pontos? É o liberalismo. Um é certinho, é uma teoria mais liberal, né? Não,
talvez isso aqui não seja inspirado por Deus. Não, isso aqui é inspirado. Isso aqui não é não. É porque é o que ele quer, né? É o que ele quer. Se for tipo assim, Davi, não use roxo. Aí tá lá na Bíblia, imagina, não use roxo, aí eu tô de roxo. Não. Então isso aqui não é literal, não. Não é literal, não. Por quê? Oxe, não é literal, não. Eu acho que aqui ele tá falando de alguma coisa espiritual, não de... Não sei. Será que ele tá conectando com alguma coisa? Então, quando é algo que fere a pessoa, ela já pula pra uma solução. Qual é? É literal, não. É literal, não. Fica tranquilo. Não é, não. Isso aqui é literal. Qual? Não minta. Literal, gostei. Não roube. Isso. Você é pecador. Eu acho que aqui não foi literal. Então é isso, né? Mexeu com o ego do cara, já fica todo, né? Todo coisadinho. Infalibilidade da Bíblia, a Bíblia não falha. Beleza, tranquilo. Poxa, Deus não falha, Deus não vai falhar. Tem textos também. Deixa eu ver se eu pego aqui, só para não ficar... ele não tá falando nenhum versículo. Vamos lá. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. Novamente, em Lucas. Aos quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Atos 1:3. Vamos de novo, vamos para mais um. Vamos para Moisés. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18:22. Beleza? Olha, tá bom, né? Tá bom. Vamos pegar também Deixa eu ver se eu tenho da que eu tava comentando sobre a inerrância, que aqui eu acho que ele comenta alguns textos, né? Deixa eu ver se tem alguns textinhos aqui pra gente pegar. Que aqui ele só faz os comentários, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que é essa aqui. Acho que é essa aqui. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Deus não erra. Isaías 48. Enfim, ele tem outras características aqui, mas não vou comentar não, pra gente não ficar... Se eu fosse falar tudo, meu Deus do céu, o vídeo ia ficar muito longo. Como interpretar a Bíblia corretamente, né? Aí ele vai dar, tipo, ele chama de acróstico da palavra, eu não sei se eu vou falar certo, mas é Nikt's, eu acho que é em inglês, Ligths, que ele chama de L de interpretação literal, o I de iluminação espiritual, o G de princípios gramaticais, o H de contexto histórico, o T de ensino teológico e o S de simetria bíblica, certo? Eu não vou comentar muito. Dá pra comentar porque terminou basicamente. Terminou. Interpretação literal, porque novamente, como eu falei, depende, claro, do contexto do livro, mas, por exemplo, quando é um fato histórico, assim, destruição, essas coisas, sei lá, Jeremias, essas coisas, eu não vou literalizar um negócio que é destruição, essas coisas, né? Então a ideia que o pessoal, alguns teólogos, algumas pessoas têm é complexo demais, não faz sentido pra mim, é literal não. Mas não, você é cristão, então você... Rapaz, eu ia falar, você é burro. Você tá sendo incoerente, meu irmão. Você crê que Deus anda em cima das águas, você crê que Deus fez a multiplicação do pão, você crê que Deus transformou a água em vinho, mas se tiver algo que fugiu da tua... Isso já foge da racionalidade, mas se tiver algo, você... Não, isso aqui não é literal, não. Aí você vai ter que desliteralizar, eu acho que essa é a palavra certa, tudo isso.
Porque, tipo, não faz sentido, cara. Certo? Mas, claro, tem sim alguns, por exemplo, algumas passagens de Apocalipse que não é literal, é um simbolismo, certo? E ali é um contexto mais complicado, porque ele junta literal, algo literal, com algo simbólico, né? Ele tá falando direto, por exemplo, ele tá falando para 7 igrejas da Ásia Menor, mas ele usa alguns, não tem simbolismo ali, não tem, não tem simbolismo. Ele tá falando algo bem direto, conheça as tuas obras, isso, aquilo, eu sou quem sou, isso aqui, aquilo, se você fizer isso, eu vou retirar, enfim, na verdade é mais comparações. Mas quando chegar, por exemplo, nas bestas, 10 chifres, vai vir uma besta, não, né? Ali é o anticristo, o outro é o falso profeta, enfim. Iluminação espiritual, não leia a Bíblia sem pedir que o Espírito Santo te guie na leitura. Senão você vai... O autor principal, né, na verdade o autor da Bíblia, o autor mesmo, lá do fundo, como eu falei, é o Espírito Santo, e você não tem a ajuda dele, você vai entender os negócios tudo errado. Olha, você pode fazer uma teologia do teu jeito, e do nada já tá numa blasfêmia, né? Do nada tá numa blasfêmia, igual muitos aí, muitos que se dizem cristãos. Esse texto aqui, né? Esse texto aqui tá dizendo isso, né? Olha aqui, nem procura ver no original, nem procura ver o significado, enfim. Não leia um versículo e também explique ele assim. Claro que esse se aplica muito a mim. Melhorei muito, muito. Mas eu não posso... Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha, tá vendo? Deus está falando que não vai faltar comida na sua casa. Não é esse contexto, não é esse contexto, não. Não é isso que o versículo quer falar. Não é isso que o versículo quer falar. Então veja o contexto, se possível, veja um capítulo antes, entenda o contexto do livro, da história, enfim. Aí você explica, né? Eu agora, nossa, eu quase nunca faço isso, quase nunca vou, né, coisar assim, né, um negócio assim separado. Princípios gramaticais, aí tá ligado mais a algo teórico, certo? Que eu não tenho muito conhecimento, é mais para professores, eu não tenho conhecimento do hebraico para o antigo e grego para o novo, né? Sendo que tem algumas partes da Bíblia que são escritas em aramaico também, tá bom? Aramaico, posso estar muito enganado, mas aramaico tem algumas partes de Daniel, por exemplo, livro de Daniel. Contexto histórico, já falei. Ensino teológico, tem algumas vertentes, né, para você interpretar a Bíblia bem. Então, poxa, agora eu não vou lembrar muito bem, né, mas hermenêutica, não, é porque tem alguns que é para pregação, né, eu posso falar hermenêutica. Então, hermenêutica são algumas matérias teológicas. E simetria bíblica, deixa eu ver o que ele traz de simetria bíblica. Só vou explicar aqui para vocês o que ele traz. O mais forte dos princípios da hermenêutica... Oxa, falei certo, ó. Falei certo. O mais forte dos princípios da hermenêutica sagrada é que a interpretação interpreta a si mesma. Beleza, então já entendi. A simetria bíblica é a ideia que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, Deus é perfeito, Deus é lindo, Deus é super inteligente e Ele sabe o que Ele faz. Então, o que está descrito ali em um livro complementa o outro lá na frente. Um que você não entendeu, em outro livro, você entenderá. Certo? Então, Deus é fora da curva. Deus é fora da curva. Ele é perfeito. Então é isso. Próximo vídeo vai ser um vídeo talvez um pouco mais longo, porque a gente vai falar sobre doutrina de Deus e tem muita coisa. Mas eu vou tentar resumir ao máximo. Demorei para fazer vídeo, mas consegui trazer. Enfim, é isso. Cara, eu ganhei um livro aqui de quântica, nem falei pra vocês, mas essa zoa é de quântica. Lá em cima, eu tô lendo o Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tô chegando próximo da metade do livro. Eu vou ler as das heresias do primeiro século ainda. E é isso. Tô lendo essa...
E a Bíblia, que eu tô em números ainda. Eu terminei o Novo Testamento, mas eu tô em números. Mas é isso. Curta, compartilhe, comente, já deixa logo seu gostei. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto.